Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos, eu sou Leandro Santos. Eu sou a Luísa Moscato. E eu sou a Isadora Hoff. E esse é o Podcast Todavia. No episódio de hoje, o professor Robson Ramos dos Reis, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falará sobre fenomenologia e ciências da saúde. Primeiramente, muito obrigado, professor Robson, por disponibilizar um tempo na sua agenda, né? A gente sabe que é bem disputada e gostaria de agradecer. Excelente, eu que agradeço a vocês a oportunidade do podcast Todavia, do projeto do professor Eduardo Vicentini, excelente iniciativa, e vocês também, o entusiasmo. E vamos lá, vamos começar. Professor, a gente vai começar então com uma pergunta mais geral, que a gente queria saber qual é a diferença entre a teoria da saúde sobre a perspectiva fenomenológica, a teoria bioestatística de Bohr e a teoria holística de Nordenfeld. Ok, muito boa. Bom, essa é uma pergunta bastante básica, de diferenciação dos campos teóricos. A teoria da enfermidade, a teoria da saúde, é uma parte da filosofia e teoria da medicina, não se confundem. E a primeira que você mencionou, assim chamada teoria bioestatística do Bohr, essa não é uma expressão que ele mesmo cunhou, a recepção do trabalho dele é que acabou convencionando chamar a teoria dele de teoria bioestatística. Ele publicou um conjunto de trabalhos dos anos 70, 75, 76, 77, que foram fundamentais na formulação dessa teoria. O primeiro dele, de 75, é a base sobre a distinção entre doença e enfermidade. Bom, então aqui já tem um ponto importante. A teoria dele está baseada na noção de doença. Um organismo saudável é um organismo desprovido de doença. Mas como é que doença é definido, elucidado na teoria dele? Primeiro, é um estado que um organismo, ou um processo também, às vezes, pode ter, que impede um organismo de funcionar na sua maneira normal. Aí o conceito de funcionamento normal é que é decisivo. E ele, então, formula a noção de funcionamento normal de um órgão, de um sistema, de um organismo, a partir da noção de função biológica normal, em que a normalidade é um conceito não valorativo, mas é um conceito descritivo. O que quer dizer isso? O conceito de normalidade, ele designa uma característica descrita a partir de procedimentos, investigações empíricas e estatísticas. Então, o funcionamento normal de um órgão, de um sistema, seria aquele que uma investigação empírica detecta como sendo a média, a distribuição normal de indivíduos de uma população de uma certa espécie, de acordo com o padrão evolutivo que essa espécie adotou. Então, aqui nós temos a noção de função biológica normal, ela é, então, definida em termos puramente descritivos. Ora, funções biológicas, além disso, ele entende, assim como boa parte da biologia, que funções biológicas são relacionadas a propósitos, a metas. Então, a meta, o objetivo do fígado, por exemplo, é remover certas substâncias do sangue e manter outras. Então, nesse sentido, as funções biológicas, elas têm metas, e o seu funcionamento normal, que é obtido por uma descrição empírica e uma distribuição estatística, é o que, enfim, é fundamental para pensar a noção de doença. Por quê? Um organismo é saudável quando os seus sistemas orgânicos, seus órgãos, estão funcionando de forma que é estatisticamente normal para alcançar os propósitos de cada órgão e cada sistema.
um organismo ele é doente exatamente quando órgãos ou sistemas orgânicos não estão alcançando as suas metas de acordo com o que seria a distribuição normal. Tá? Isso é uma formulação muito esquemática. Tá? Essa teoria dele, ela também é concebida como uma teoria analítica, mas não no sentido, isso é um ponto importante para público filosófico, não no sentido da filosofia analítica, tá? Mas no sentido de análise em que as funções de um organismo no seu todo, elas são determinadas no seu conjunto, na sua integração, a partir da análise das funções das partes, dos subsistemas e dos órgãos. Tá? Nesse sentido, a teoria dele, a contribuição dele realmente foi seminal. Vocês imaginem que isso gerou uma recepção tremenda, um impacto muito grande, tá? E muita discussão. Tá? Ele também escreveu um trabalho bastante importante, mas isso seria um tema para uma outra conversa, porque ele também propõe uma teoria sobre o que seria a saúde mental. Mas isso é um outro campo, não vamos entrar aqui. Tá? Mas é importante destacar que a noção de saúde que ele tem como ausência de doença, e doença como funcionamento anormal do organismo, ou parte do organismo, é uma noção suficientemente ampla para dar conta não apenas de organismos humanos, mas também quaisquer organismos vivos. Tá? A teoria recebeu uma série de objeções, tá? Eu já vou apresentar algumas delas, ou pelo menos considerar algumas delas a seguir, quando entrar na teoria do Nordenfeld, tá? Mas ele respondeu algumas delas e fez uma série de esclarecimentos. Um deles é o seguinte: nós temos um conceito de doença e um conceito de saúde, tá? Como ausência de doença, e ele escreveu no texto de 97 que a sua teoria era uma teoria para o patologista e não para o médico clínico. Tá? Ou seja, o propósito era muito mais uma teoria que permitisse àquele que está em busca da identificação de se um organismo é doente ou não, ter uma teoria precisa para poder identificar essa condição. Não era tanto uma teoria para, por exemplo, o encontro clínico, tá? Em que o clínico precisa não apenas tipificar o mau funcionamento do organismo ou partes, mas também escutar a percepção do paciente. Tá? Isso, então, assim, em linhas muito gerais, muito grosseiras, a teoria do Boers. Tá? Em contraste com essa concepção, foi desenvolvido nos anos 90, em particular, a partir de 2 livros, um de 87 e outro de 93, do Leonard Nordenfeld, tá? O que se convencionou chamar depois de teoria holística da saúde. E ela é realmente muito distinta. Tá? Ela tem bases teóricas muito distintas, porque o Nordenfeld sustenta que saúde e enfermidade não são fenômenos que podem ser analisados exclusivamente em termos da ciência empírica. E o que significa ciência empírica? Ciência que usa apenas conceitos descritivos e não conceitos normativos que contêm avaliações ou valores. Ao contrário, diz o Nordenfeld, saúde e enfermidade são noções cuja definição deverá incluir conceitos que expressam valores e normas, e aí, então, a conclusão é importante: valores e normas de quem? De pessoas, de grupos sociais, de ambientes sociais, culturais, históricos. Tá? Então, nesse sentido, ele formula uma outra noção, tá? Em que, por exemplo, as experiências das pessoas, os seus desejos, as suas capacidades, que são exercidas em contextos, em ambientes, que não são apenas ambientes orgânicos, mas são ambientes culturais, são ambientes psicológicos, são ambientes sociais, estes elementos precisam ser
tomado em consideração para formular uma noção de enfermidade e de saúde. Por isso que essa teoria é denominada de teoria holística. E aqui acho que é importante um esclarecimento, dado que esse conceito, esse termo que vem do grego holos, que diz respeito à parte, como há certos usos coloquiais do termo holístico, terapias holísticas, práticas holísticas, que se afastam da sua acepção mais técnica, então é importante esclarecer. Uma teoria holística da saúde, ela é holística por quê? Porque ela não considera apenas os organismos nos seus processos biológicos funcionais, como é o caso do Bohr, mas considera outros elementos que devem ser integrados, elementos psicológicos, elementos sociais, histórico-culturais e assim por diante. Bom, ou seja, a pessoa, ele introduz o conceito de pessoa. Quem é capaz de ser saudável ou doente são pessoas. E pessoas são indivíduos que têm uma história, que têm uma identidade pessoal, e essa sua história não é uma história isolada da história de outras pessoas, mas são pessoas que pertencem a grupos sociais, que pertencem a ambientes culturais, que têm, por sua vez, uma história, a história das suas instituições, de suas culturas e assim por diante. E todos esses elementos têm que ser incluídos num conceito de saúde e enfermidade. Me permitam aprofundar um pouquinho mais essa noção, para chegar a uma linha geral desse conceito. Pessoas assim caracterizadas não apenas têm ações que são o reflexo do funcionamento dos seus sistemas orgânicos, mas elas têm ações intencionais. Isto é, elas se põem metas, elas planejam, elas têm preferências, e assim executam suas ações. Por isso, o Nordenfeld sustenta que é preciso introduzir numa elucidação do fenômeno da saúde e da doença e da enfermidade, não apenas a linguagem descritiva da biologia, da química e da estatística, mas também uma linguagem teleológica, isto é, ações que visam fins. Nesse sentido, pessoas saudáveis e enfermas, vejam só a diferença do conceito do Bohr. A saúde e a enfermidade estarão relacionadas com a capacidade ou a habilidade dessa pessoa realizar metas vitais em ambientes que são ambientes culturais, históricos e assim por diante. Nós temos, então, uma noção que não é puramente descritiva de enfermidade, doença e de saúde, mas é normativa. Por que é normativa? Não sei se isso vale a pena explicitar. Porque as metas vitais que uma pessoa se põe nas suas ações, elas são relativas às suas preferências e dizem respeito a certos valores, a certas preferências e a certas normas que são culturais, sociais e assim por diante. Isso leva o Nordenfeld a uma teoria da saúde como bem-estar. No conceito que ele oferece de saúde, não aparece nenhuma noção como aquelas que estão na teoria do Bohr, como o funcionamento normal, segundo a descrição estatística, do funcionamento normal de um sistema de órgãos, segundo a evolução de uma espécie ou de uma população específica. Mas, ao contrário, uma pessoa saudável, segundo ele, é aquela que tem a capacidade de alcançar metas vitais, o equilíbrio entre essas habilidades e essas metas. No limite, e aqui eu paro de falar do Nordenfeld, e essa foi uma das objeções que ele recebeu, no limite, a teoria da saúde como bem-estar psicossocial e assim por diante, e não apenas
funcionamento estatisticamente normal do sistema orgânico, ele formulou explicitamente esse mínimo de bem-estar de uma pessoa saudável está relacionado com felicidade. E claro, então ele precisou se meter no cipoal, por assim dizer, das teorias da felicidade, mas é então uma abordagem radicalmente distinta. E se o público que está nos escutando tem em mente a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, ali se reflete claramente uma concepção normativa de saúde, porque não é apenas ausência de doença, na teoria do Boers, saúde é a ausência de doença, lá na definição da OMS não é apenas ausência de doença, mas bem-estar psíquico, físico, emocional, social e assim por diante, refletindo aqui a influência claramente desse tipo de teoria. Tá? Então, aqui nós temos dois extremos. Tá? A resposta à pergunta. Tá? As chamadas teorias fenomenológicas ou elucidações fenomenológicas da saúde, elas certamente se situam no campo das chamadas teorias holísticas, pela razão de que não consideram que o fenômeno da saúde e da enfermidade deva ser analisado em termos estritamente descritivos, empíricos e de funcionamento estatisticamente normal dos sistemas orgânicos. Tá? Há um confronto com o chamado modelo biomédico em teoria da medicina, que considera que medicina é biologia aplicada. Tá? Isso, nós já vamos falar mais adiante sobre esse tema. Nos seus primórdios, a abordagem fenomenológica da enfermidade e da saúde recusava o conceito de organismo para pensar o fenômeno da enfermidade, dizendo que quem é capaz de ter enfermidade são pessoas e não organismos, mas dado que houve uma mudança substancial, e a gente vai falar sobre isso mais adiante, na noção de organismo, em particular com o surgimento das abordagens inativistas da vida, também as teorias fenomenológicas mudaram em relação a isso. Se adota uma noção inativista de organismo, pode-se dizer que a fenomenologia opera, então, também com o conceito de organismo. Mas na sua formulação inicial, a abordagem fenomenológica dizia que não, a enfermidade, no sentido estrito, aquele que é experimentado por seres humanos, não pode ser pensado como aquilo que acontece apenas com organismos. O foco de uma abordagem fenomenológica é a experiência vivida por parte das pessoas da enfermidade. A experiência significativa, a experiência vivida, numa linguagem um pouquinho mais técnica da filologia, a experiência intencional, ou as experiências intencionais que estão organizadas na experiência da enfermidade. Intencional aqui está relacionado com referir-se a algo significativo, estar referido a algo significativo, e, consequentemente, tem um sentido normativo também. Isso seria um ponto um pouquinho mais técnico, a gente não precisa aprofundar aqui. Porém, o distintivo, além disso, de uma abordagem fenomenológica, que se situa no campo das teorias holísticas, repetindo, holística é uma teoria porque ela toma em consideração não apenas os aspectos biológicos, mas toma em consideração outros aspectos, a integridade do ser humano. Mas um aspecto que é decisivo da teoria fenomenológica, de uma abordagem fenomenológica, é que ela está interessada numa descrição o mais rica possível da experiência da enfermidade dos diferentes, das centenas de milhares de enfermidades que existem, mas a preocupação fenomenológica é com a estrutura que torna, ou as estruturas que tornam possíveis essa experiência. E, bom, aqui
há variações internas na tradição fenomenológica, e nós vamos já chegar nesse ponto. Tá? Há algumas abordagens fenomenológicas que põem a ênfase em estruturas essenciais da experiência da enfermidade, e outras que são um pouco mais hermenêuticas, que deflacionam esse componente essencialista, por assim dizer. Nós vamos chegar a esse ponto mais adiante, mas já anuncio agora, uma das noções fenomenológicas de enfermidade é que enfermidade é um modo de estar no mundo, é uma forma completa de existir no mundo, uma experiência significativa completa, caracterizada exatamente por uma ruptura na significatividade familiar da experiência de mundo. A gente já vai chegar mais novamente nesse ponto adiante. Acho que eu podia parar por aqui em relação a essa primeira questão. Muito bom, professor. É bem esclarecedor. E uma coisa que a gente percebeu é que na teoria fenomenológica da medicina, a gente tem uma concepção de corpo vivido. E o que faz com que essa concepção se tornasse o que fez, na verdade, com que essa concepção do corpo vivido se tornasse paradigma da teoria fenomenológica da medicina? Excelente. Bom, aqui são temas assim, bem mais amplos. O conceito de corpo vivido, ele é um conceito que desempenha uma função muito importante na filologia husserliana. É uma diferença que se tornou célebre na obra de Husserl, a diferença entre Leib, que seria a tradução de corpo vivido, e Körper, corpo. Isso aparece na obra tardia, na obra de Husserl, e tem uma recepção muito importante na obra de Merleau-Ponty, e também, em certo sentido, em Sartre, mas muito mais definido a recepção e o desenvolvimento na obra de Merleau-Ponty. E essa noção, ela não é uma noção que esteve originariamente dirigida para abordar problemas em teoria da medicina ou teoria da ciência da saúde. É uma noção que entra no grande complexo programa fenomenológico de uma análise das estruturas constituintes da experiência significativa humana no seu todo. Bom, mas essa noção, ela se tornou muito fundamental, e a partir dela, então, se formulou o que ficou conhecido a partir da obra da filósofa Kay Tombs, que escreveu trabalhos importantes no final dos anos 80, no final dos anos 70, dos anos 80. Aí sim nós temos um paradigma do corpo vivido. A pergunta de vocês, por que ela se tornou a base para esse paradigma na teoria fenomenológica da medicina? Precisamente, veja, mesmo que nem Husserl, nem Merleau-Ponty desenvolveram uma teoria da enfermidade, uma teoria da saúde, no intuito de colaborar com os problemas na filosofia da medicina ou na filosofia da ciência da saúde. Porém, essa noção é uma noção tão potente que precisamente foi vista por esses teóricos como fornecendo uma base conceitual. O que essa noção, em linhas muito gerais, significa? Primeiro, é uma concepção de corpo não como o objeto da tematização científica do corpo, dos corpos, por exemplo, dos corpos físicos ou dos corpos vivos. Não é o corpo que pode ser referido objetualmente, seja por uma investigação científica, ou mesmo no sentido, por exemplo, se eu alço a minha mão, o meu braço, e olho para a minha mão, toco na minha mão,
e diga uma série de coisas sobre a minha mão, que ela tem tais características. A minha mão, nesse sentido, está sendo o corpo objetivado. Mas Husserl e Merleau-Ponty enfatizaram o fato que é um outro sentido de corporeidade que nunca se torna objeto, mas que é o centro e a base a partir da qual se dá a experiência humana de mundo, a experiência intencional. Realmente é muito revolucionário isso, porque o público que está nos ouvindo, que é de filosofia, nós estamos acostumados a identificar uma série de dualismos na história da filosofia, por exemplo, o dualismo mente-corpo, que são duas dimensões distintas, apesar de que não separadas no ser humano, mas são distintas, e o mental, a dimensão mental não está, e o mental aquilo que é capaz de ter experiência significativa, e o mental está dissociado do corporal. Com essa ideia de Light, nós temos uma mudança surpreendente, porque é a afirmação de que há um sentido de corporeidade que é constitutivo do mental. Na medida em que é constitutivo da experiência significativa, que é a base sempre suposta, é um centro da experiência intencional significativa humana. Então, realmente é uma noção muito importante, muito significativa, com muitas consequências, e Merleau-Ponty levou o desenvolvimento dessa noção filológica de Husserl ao seu limite, e o que acontece? A partir daí, os fenomenólogos e fenomenólogas, em particular, interessados em abordar os problemas na teoria da medicina, problemas de fundamentos, como, por exemplo, o conceito de saúde, o conceito de enfermidade, dispunham de uma ferramenta conceitual muito potente para pensar a corporeidade humana, não em termos do conjunto de processos bioquímicos, biofísicos mais complexos, mas a partir dessa noção de corpo vivido, que é a base sempre pressuposta, nunca objetivável, mas corporal de toda experiência significativa. Então, a partir dessa noção, me parece que aqui há uma premissa implícita importante. É claro que nenhuma teoria da enfermidade, da saúde, poderá desconsiderar o elemento estrutural da saúde e enfermidade, que é a saúde e enfermidade do corpo, da corporeidade. Ora, com essa noção, então, por que ela se tornou paradigmática? Porque na tradição fenomenológica se objeta uma série de dualismos, por exemplo, o dualismo mente-corpo. Com essa noção, tornou-se possível, então, dar uma abordagem, por exemplo, do fenômeno da enfermidade, que não partilhasse de certos dualismos, o dualismo mente-corpo, mas pensar uma noção de corporeidade que pode se enfermar, que é ela mesma a condição do mental, ou ela mesma integrante do mental e do experiencial. Então, essa é uma das razões pelas quais o interesse em desenvolver uma teoria fenomenológica da enfermidade e da saúde, não comprometida com certos dualismos metafísicos ou mesmo metodológicos, encontrou na análise da experiência intencional corporificada essa noção como uma noção fundamental. Antes de terminar, isso é um campo de conceitos, de verdade, bastante complexos, mas ela continua sendo muito importante, não apenas, por exemplo, na teoria da medicina, na teoria das ciências da saúde, mesmo em campos muito importantes que não são diretamente ligados à teoria das ciências da saúde, por exemplo, na teoria da cognição social, como é que nós chegamos a ter experiência significativa de outras pessoas, como é que nós
compreendemos significativamente outras pessoas, tá? Por vezes se chama, né, cognição social, tá? Aqui há contribuições fenomenológicas para a teoria da cognição social, tá? Que usam, tá, exatamente a ideia de corpo vivido com desdobramentos posteriores. Creio que isso dá uma ideia de por que essa noção é uma noção fenomenológica indispensável para uma teoria da saúde e da enfermidade. Perfeito, professor. E no teu artigo, a abordagem fenomenológica existencial da enfermidade, uma revisão, tu diz, e aqui eu cito, abre aspas, o corpo vivido é a unidade do corpo biológico funcional com o corpo próprio. Essa unidade pode ser descrita em 5 aspectos básicos: ser no mundo corporificado, intencionalidade corporal, organização contextual, body image e exibição gestual. Tu pode nos detalhar esses 5 aspectos, por favor? Sim, ok. Bom, esse trabalho que você citou é um trabalho de revisão, um artigo que eu escrevi até alguns anos, foi publicado em 2016, né? Inclusive estou um pouco esquecido dele, e a minha intenção dele era, como um artigo de revisão, apresentar os principais desenvolvimentos da fenomenologia na teoria da enfermidade. O que não quer dizer que, por exemplo, essa citação que você leu não seja problemática. Inclusive, há pessoas que dizem que o tradicional problema da filosofia inaugurado por Descartes, né, o problema corpo-mente, como explicar que, sendo 2 dimensões ou substâncias realmente distintas, não obstante elas são inseparáveis no ser humano, né, o problema mente-corpo, tem muita gente que diz que esse problema, então, ele foi removido, mas o problema agora é explicar a unidade Leib, corpo vivido, e Körper, corpo biológico. Então, por mais que eu afirme ali que tem essa unidade, isso não é trivial, ao contrário, é motivo de muita elucidação conceitual. Porém, a sua pergunta é sobre essas características. Quem formulou essas características, esses aspectos, seriam aspectos dessa unidade entre corpo biológico funcional e corpo vivido. Quem formulou isso foi exatamente a filósofa Kate Tombs, uma das primeiras a propor um paradigma fenomenológico teórico para elucidar, para propor uma noção de saúde e enfermidade, e ela apresenta estes aspectos. Ser no mundo. Ser no mundo é uma noção técnica que vem da fenomenologia hermenêutica de Heidegger, em linhas muito gerais. Qual é que é o insight de base? Essa ideia de que os seres humanos, eles são ser no mundo. Primeiro, isso não quer dizer que nós estamos numa espécie de container, que seria o mundo, o universo, junto com outros entes, com outras pessoas, com cachorros, com chuva e assim por diante. Não é a ideia de estar dentro dele, estar no mundo. É uma ideia mais complexa, mais determinada, que quer dizer o seguinte, que todas as interações humanas, das mais básicas às mais complexas, elas são interações referidas a algo, e isso a que estão referidas se apresenta em significados, como sendo tal e tal e tal. Mas o que torna possível que os correlatos, as nossas percepções, desejos, ações, se apresentem significativamente é que eles são patentes, eles são manifestados a partir de um horizonte, ou de um grupo de horizontes, que são relações. E essas relações são as que concedem significado para os entes que se apresentam assim nas nossas lidas mais elementares. O conceito de mundo aqui é um conceito técnico. Então, ser no mundo significa não apenas interagir de forma inteligível com os entes que se apresentam
nas minhas ações mais triviais, eu sou capaz de lidar com uma fechadura, sou capaz de lidar com um microfone. Tá? O conceito de mundo não é um conceito simples ou coloquial, mas ele designa um conjunto de relações, tá? Relações dotadas de uma certa formalidade, mas é no contexto dessas relações que algo ganha sua significação como cachorro, como maçaneta, como microfone, e assim por diante, como outra pessoa, etc. Então, o insight de base de que os seres humanos são ser no mundo é que eles têm relações inteligíveis apenas com maçanetas, copos, cachorros, etc., mas mais do que isso, eles também apreendem aquilo que torna possível o aparecer em significado desses entes. Numa formulação assim, um pouquinho mais técnica, a experiência, por exemplo, a experiência perceptiva ou experiência ativa, ela é normativa, porque certos comportamentos são adequados diante de certos entes. Ora, a ideia de ser no mundo é que nós não apenas temos comportamentos intencionais normatizados, mas nós compreendemos aquilo que torna possível essa normatividade. Ora, então, essa é uma característica que é trazida pela Kay Tombs para integrar o paradigma do corpo vivido. Aqueles que podem ser enfermos e saudáveis são estruturalmente ser do mundo, são entes que interagem de forma inteligível em todos os domínios da sua experiência, porque são capazes de aprender as condições formais que dão a significatividade e a inteligibilidade. Ser no mundo corporificado, então aqui é o vínculo com a ideia de corpo vivido. Isso é um pouco técnico aqui na tradição fenomenológica. A apreensão dessas condições metanormativas de significação não é por um ato cognitivo intelectual, por uma apreensão abstrata, por uma apreensão conceitual ou para uma intuição categorial, mas ela se dá nas ações corporificadas. Então, veja a ideia de que seres humanos, eles habitam um universo inteligível, mas eles habitam também de forma corporificada, o que condiciona a inteligibilidade, a significatividade do seu universo. Intencionalidade corporal também está diretamente ligado ao conceito de corpo vivido. É a característica de que os comportamentos intencionais referidos a algo, em todos os domínios, percepção, desejos, volições, memória, fantasia, todos os comportamentos intencionais, a inúmera gama de episódios, comportamentos afetivos, eles são estruturalmente corporificados. A intencionalidade é corporificada. Isso levaria uma outra conversa para a gente elucidar essa noção de uma intencionalidade corporificada, porque isso realmente significa sair do dualismo corpo e mente. Organização textural, essa também é um aspecto difícil de apresentar em linhas gerais, mas vamos lá. Isso é retirado da Kay Tombs de um fenomenólogo chamado Aaron Gurvitch. O Gurvitch se enfrentou com alguns problemas básicos conceituais, sobretudo com a noção de consciência, e consciência dotada que é capaz de experiência significativa, e ele introduziu, foi uma de suas contribuições, a noção de campo. Pensar a consciência como sendo um campo, e um campo estruturado segundo propriedades Gestalt. Ele traz elementos da psicologia Gestalt, as qualidades Gestalt, sobretudo a célebre distinção background, foreground, fundo e frente, que se apresenta no campo da consciência, sempre apresenta a partir de um fundo, sempre tem um fundo e há uma dinâmica entre fundo e frente. Ele, então, introduz essa noção de campo que tem contexturas. A ideia de textos
ou texturas, tá? Então, é a estrutura contextural da consciência. A Kay Thompson, seguindo o trabalho de um dos pioneiros nisso, que é o Richard Senner, tá? O Richard Senner, num trabalho muito importante, que se chama exatamente o contexto do self, tá? O Senner introduziu a noção de estrutura de campo e contextural, estruturada em camadas e dinamicamente, se organizando dinamicamente, como um campo mesmo, um campo magnético, por exemplo, em texturas frente e fundo. Ele, então, verteu essa noção para pensar o corpo vivido. O corpo vivido, então, como sendo dotado de uma densidade, uma densidade com níveis de organização todo e parte, e que tem uma dinâmica interna. Tá? Eu sei que esse é um tema que mereceria muito mais cuidado na apresentação das noções, mas pelo menos acho que o público tem uma certa ideia. A corporeidade como tendo uma organização em termos de texturas, texturas que são organizadas em propriedades gestalt. Tá? Bom, body image é uma noção também muito importante e que tem uma história na tradição fenomenológica, a Merleau-Ponty, mas ela tem uma história na psicologia do desenvolvimento, literalmente imagem corporal, e essa é uma noção central em termos muito esquemáticos. A ideia de base, o insight, é que todos nós, seres humanos, adquirimos uma imagem acerca do nosso próprio corpo. E essa imagem, que é integrada por crenças, por hábitos, por desejos a respeito do próprio corpo, nós temos uma autopercepção que é mediada por essa imagem, que não é uma fotografia, é um complexo, e é essa imagem do próprio corpo que vai se formando por aprendizado, mas ela tem como base um outro fenômeno que é chamado esquema corporal. Essa imagem corporal ela é determinante de toda a organização motora e sensoriomotora dos corpos vividos. Ou seja, a interação sensoriomotora das pessoas no seu ambiente, ela é mediada por uma imagem corporal. A imagem corporal, ela pode ser tornada consciente, inclusive há técnicas para representar a imagem corporal que cada um de nós tem e que opera de forma não consciente, de forma pragmática. Ela pode ser explicitada, ela é, sem dúvida alguma, exposta e sensível à influência de fatores ambientais não apenas no sentido ecológico do termo, ou melhor, no sentido ecológico do termo, mas que envolve também ambientes culturais, ambientes históricos, não apenas os ambientes biológicos. Bom, então essa é uma característica da noção do fenômeno do corpo vivido. O fenômeno do corpo vivido, ele é dinâmico, naturalmente, é um corpo vivo, dinâmico, mas esse dinamismo, ele tem uma estruturação a partir, por exemplo, desse elemento que é chamado imagem corporal. Recentemente, essa noção, recentemente quer dizer 2005, num importante livro do Sean Gallagher, se chama Como o Corpo dá Forma à Mente, como é que o corpo molda a mente. É um título extremamente provocativo, é a reversão da tradição mentalista. Ele faz uma, enfim, muito detalhada análise da noção de imagem corporal, distinguindo da noção de esquema corporal,
quando o Richard Sennett e a Kate Thompson escreveram os trabalhos deles nos anos 70, eles não tinham nada disso, sobretudo a ciência empírica do esquema e da imagem corporal. Tá? E, por fim, a noção de exibição gestual, isso está, concretamente, isso está relacionado com a dimensão social da interação sensório-motora dos corpos vivos humanos. Tá? Ou seja, está relacionado com a cognição compreensiva de outras pessoas, como é que nós compreendemos outras pessoas, tá? Nós compreendemos outras pessoas no nível mais básico, tá? Pela forma como elas se expressam gestualmente. Está relacionado, então, com linguagem gestual, mas, na verdade, aqui designaria uma característica que estaria na base da linguagem gestual, tá? E que, ou seja, a organização sensório-motora a partir de esquemas e imagens corporais, ela acarreta que, na medida que nós nos desenvolvemos psicologicamente, sensório-motoramente, os nossos corpos vão se movimentando, interagindo com o ambiente, e a forma básica de compreensão de outras pessoas é por essa interação corporal. Então, essas cinco aspectos do corpo vivido, que a Kate Thompson, então, analisa com bastante detalhe, eles apresentam o quê? Seriam as determinantes do corpo vivido, e com base nessa elucidação será apresentada, então, uma teoria da saúde. A saúde e a enfermidade serão apresentadas como fenômenos de desestruturação nessas características do corpo vivido. Em termos muito grosseiros, acho que isso pode ter uma ideia do significado desses conceitos. Professor, o body image seria mais como a própria pessoa se enxerga, tanto no sentido literal, ou mais como uma autoestima, ou mais como as outras pessoas? Ou é um misturo, ou não tem nada a ver? Não, a pergunta é muito pertinente, porque o Sean Gallagher, no livro dele, e já em trabalhos anteriores, ele identificou o fato de que a noção de imagem corporal ela foi utilizada por psicólogos do desenvolvimento, Piaget já utilizava, Merleau-Ponty utilizava, mas ele mostrou como na literatura essa noção estava sendo usada de forma muito confusa. Tá? E ele, então, com uma massa de investigações empíricas, experimentais, em psicologia do desenvolvimento, sobretudo, ele, então, procurou oferecer uma clarificação conceitual dessas noções. Então, sem dúvida, uma imagem corporal é o tipo de autopercepção que uma pessoa tem de si enquanto corporificado. Tá? Porém, aqui os termos são um pouco equívocos. Não se trata de uma imagem no sentido literal de uma imagem, por exemplo, uma representação pictográfica, uma fotografia, uma gravura. Tá? Na verdade, é um complexo integrado por vários elementos. Tá? Entre estes elementos, há crenças, você mencionou muito bem, há avaliações. Tá? Então, na imagem corporal de uma pessoa, existem avaliações. Tá? Ela é parte da sua imagem corporal, por exemplo, ter um nível de aceitação, desconforto, conforto em relação ao seu próprio corpo. Então, tem avaliações também. Tá? Aparece aqui a noção de hábito, que são disposições que vão sendo progressivamente concretizadas, sedimentadas.
O Gallagher oferece uma análise bastante complexa dos vários elementos que integram a imagem corporal, que literalmente não é uma imagem, porque ela pode ter crenças. Inclusive, você também mencionou, e também crenças a respeito de como é que os outros me percebem, como é que eu sou percebida pelos outros. Tá? Todos esses elementos, tá, eles podem, bom, segundo a análise desses psicólogos e alguns filósofos, a imagem corporal ela vai sendo formada, tá, ao longo do desenvolvimento, tá, e ela, então, ela, por exemplo, ela contém um elemento de próprio, ela é determinante do que se chama propriocepção, como é que eu percebo o meu próprio corpo. Tá? A percepção de que a minha mão está sobre o meu joelho e assim por diante. Tá? A imagem corporal é uma espécie de mediador que estrutura as interações psicomotoras ou sensório-motoras. Ela inclui também, você mencionou muito bem, autoavaliações, tá? Casos, por exemplo, né, isso valeria a pena a gente discutir com mais tempo, tão complicado o caso da anorexia nervosa, mas pessoas que são magérrimas, mas que têm uma imagem corporal como sendo gordas. Tá? Quer dizer, há enfermidades que atuam exatamente na imagem corporal. Tá? Então, ela diz respeito a um fenômeno complexo, repetindo que não é uma imagem, se pensar por imagem, uma fotografia, uma gravura, tá? Ela integra diferentes elementos, e um aspecto importante é que a imagem corporal ela é sensível à influência de fatores ambientais, por exemplo, as outras pessoas, tá? Em grande medida, as representações que tenho do meu corpo são derivadas das interações que tenho com outras pessoas. Elementos culturais, e aí entram valores, normas e assim por diante. Tá? Ela pode ser tornada consciente, tá? Ela opera de forma pré-reflexiva, como se diz na fenomenologia, mas ela pode ser tematizada e ser tornada consciente. Tá? Não sei se com isso lhe respondo, ou pelo menos lhe dou uma orientação. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. E, professor, alguns fenomenólogos arriscam um passo conceitual mais ambicioso, como tu já tinha falado no início do episódio, de apresentar a essência da enfermidade. Algum deles teve sucesso nessa busca, e como é que tu relaciona essa noção à de atmosfera de Heidegger? Tá. Bom, duas perguntas, ambas muito robustas, e a primeira delas que se irradia para uma série de outras perguntas fundamentais, e algumas, inclusive, muito controversas. Tá? Bom, em primeiro lugar, a tradição fenomenológica ela é uma tradição muito diferenciada. Tá? Alguns historiadores já disseram que a história da fenomenologia é a história das suas heresias. Tá? Cada novo fenomenólogo ou fenomenóloga que surgia rompendo com as contribuições dos seus mestres antecedentes. Tá? Porém, a noção de essência, tá, é uma noção que aparece em importantes contribuições da tradição fenomenológica. Tá? Por mais que, em certas derivações, em particular, por exemplo, a fenomenologia hermenêutica, e também, num certo sentido, a fenomenologia existencial, a noção de essência vai perdendo importância, relevância. Tá? Mas há, na obra de Husserl, uma fenomenologia eidética, o termo grego para formas, ideias, há a noção de intuição categorial ou divisão de essências. Tá? Então, há um traço importante da tradição fenomenológica que está comprometida com a noção de estrutura essencial.
estruturas essenciais da experiência significativa. Tá? Naturalmente, fenomenólogas e fenomenólogos da medicina e da saúde mais ligados a essas vertentes essencialistas da tradição fenomenológica deram esse passo, no sentido de apresentar estruturas essenciais da experiência da enfermidade em geral. É muito, muito ambicioso. Muito, muito ambicioso, né? Por várias razões. Uma delas, a imensa diversidade de enfermidades que nós temos, milhares, centenas de milhares. Tá? Então, uma abordagem essencialista, ela sempre está exposta à refutação empírica, ou seja, a afirmação de que, por exemplo, certas enfermidades, certo grupo de enfermidade possui certas características essenciais, a experiência dessa enfermidade tem certas estruturas essenciais, é muito simples que possa ser identificado empiricamente uma enfermidade dessa classe que não apresenta essas estruturas. Então, isso já é um desafio tremendo, pretender apresentar estruturas essenciais, mas aqui é um ponto que precisa, e essa é a segunda razão da dificuldade. O conceito fenomenológico de essência, ele não é o conceito tradicional de essência. Isso nos levaria para um campo conceitual dos mais complexos. Para muita gente, essa noção fenomenológica de essência nunca foi suficientemente clarificada, porque ela diz respeito, não é exatamente um tipo de platonismo, ainda que existam fenomenólogos mais platonistas, mas diz respeito a quê? A estruturação da experiência significativa. Então, pensemos, por exemplo, a experiência, ou a experiência de certas enfermidades são sempre, ou quase sempre, acompanhadas da experiência da dor. Eventualmente, há enfermidades que não têm experiência da dor, ou de dor no limiar, que é apenas um desconforto, mas é uma ocorrência geral que a experiência da dor é uma experiência que integra a experiência de certas enfermidades. Ora, uma abordagem fenomenológica procuraria não apenas descrever a experiência da dor em determinadas enfermidades, mas identificar o que estrutura e torna possível a experiência da dor. Isso, então, diria respeito a um certo conceito de essência. Bom, então, uma das dificuldades é precisamente com esse conceito de essência. O que se pode dizer é que não é preciso um compromisso com uma noção realista ou platônica de essência, e pode-se pensar uma noção mais deflacionada de essência como o conjunto das condições de identidade de algo. Os individuadores. Associado na fenomenologia a essa noção de essência está o conceito de possibilidade. Então, a possibilidade interna, o horizonte de possibilidade. A fenomenologia, como uma investigação que está orientada não apenas a descrever a experiência, mas as estruturas da experiência, se entender por estruturas da experiência os elementos que são constitutivos da experiência qualificada que cada um tem, está orientada para a essência nesse sentido. Bom, então, se nós pensarmos, por exemplo, um comentário à parte, essa pretensão da tradição fenomenológica, seja com o uso da noção de essência, ou seja com o uso de uma noção um pouco mais fraca de essência, do que essência, de estruturas formais transculturais. Esse compromisso da tradição fenomenológica, ele, de fato, ele põe a fenomenologia numa situação muito marginal em relação a certos paradigmas que são, talvez, muito dominantes nas ciências sociais contemporâneas, nas ciências humanas e sociais contemporâneas, em que
praticamente não se quer saber da noção de estrutura essencial, se fala muito mais em particularismos ou construtivismo históricos sociais, recusando qualquer tipo de investigação sobre estruturas essenciais. Por exemplo, nas ciências da cultura mortuária, por exemplo, se é muito avesso à ideia de que se possa encontrar o que seriam as estruturas essenciais das práticas funerárias dos grupos sociais humanos. O que nós temos são diferentes práticas funerárias histórico-culturalmente relativos e particulares. Então, a filologia, nesse sentido, ela realmente não se encontra no que seria o horizonte dominante nas ciências humanas e sociais contemporâneas, que tende a muito mais a um anti-essencialismo, a um anti-estruturalismo, a um particularismo, um construtivismo social, num certo sentido. Porém, a aposta da fenomenologia é que, por exemplo, se a pergunta seria essa, alguém que dissesse, não, a imagem corporal, que é determinante, por exemplo, dos hábitos corporais, ela é construída socialmente. E como há uma variação cultural social das construções sociais, não há elementos estruturais gerais aí. A pergunta fenomenológica, que remete para uma investigação sobre a essência, diria o seguinte, mas como deve estar constituído algo para que possa ser uma construção social? Por exemplo, as desordens mentais, as enfermidades mentais. O normativismo, em teoria da psiquiatria, sustenta que elas são quase que integralmente construtos sociais. A pergunta seria, como é possível, o que deve estar presente para algo possa ser uma desordem mental socialmente construída? Apenas para dizer que a boa parte da tradição fenomenológica, com maior ou menor ênfase, está comprometida com uma investigação sobre essências, não no sentido escolástico do termo, mas no sentido de investigar as estruturas condicionantes da experiência. A aposta que alguns fenomenólogos, em particular fenomenólogas, fizeram é que uma fenomenologia da enfermidade deveria apresentar as estruturas essenciais da experiência da enfermidade. E essas estruturas seriam relacionadas com aquelas características que foram mencionadas anteriormente. Então, por exemplo, se entende que a temporalidade é um fator que estrutura toda e qualquer experiência significativa, ela deverá também estruturar a experiência ou os elementos da experiência da enfermidade. Então, alguém que, por exemplo, teve um acidente vascular encefálico, um acidente vascular cerebral, e ficou paralisado, perdeu certos movimentos, certos membros. A sua experiência significativa de mundo mudou totalmente. Imagine se essa pessoa era um escritor, um artista, um marceneiro, não podendo mais movimentar a sua mão direita, ele será obrigado a reorganizar toda a sua experiência. Bom, mas se a experiência, segundo a fenomenologia, é estruturada temporalmente, uma das características essenciais, por exemplo, da experiência da enfermidade no acidente vascular encefálico, seria uma mudança na temporalidade. Voltando à sua pergunta, então, de fato, houve uma orientação de encontrar estruturas essenciais que organizariam as experiências da enfermidade. Isso foi um pouco deflacionado, agora se fala muito mais em estruturas transculturais. E a sua pergunta, se eles foram bem-sucedidos, eu não vou conseguir responder essa pergunta integralmente. Por quê? Porque, veja, essa é uma pergunta, ela remete para uma pergunta ou um suposto, que é um suposto bastante complexo,
O que significa que uma teoria que apresenta estruturas essenciais da experiência de enfermidade, tá? Que significa dizer que ela é bem-sucedida? Isso diz respeito à avaliação da correção ou incorreção, da verdade ou falsidade dessa teoria. Ora, a investigação sobre verdade ou falsidade de teorias, e nesse caso de teorias essencialistas, depende do que se chama uma epistemologia. Qual é a epistemologia que se utiliza para avaliar se uma certa alegação de uma proposição essencialista, por exemplo, vejam só, na experiência do acidente vascular cerebral, que traz uma certa inibição de movimentos dos membros do corpo, tá? Há uma alteração da estrutura da temporalidade, no sentido, por exemplo, de que o futuro fica obliterado e há uma fixação no passado. Como é que se justifica esse enunciado? Para isso é preciso ter uma epistemologia. E isso nos leva ao problema de qual é a epistemologia da cognição de enunciados essenciais ou enunciados modais. Para um público mais filosófico, então, por que enunciados que trazem alegações sobre estruturas essenciais são enunciados modais? Tá? Exatamente pelo conceito de essência. O conceito de essência, ele integra uma série de elementos que são necessários para que algo seja um exemplo, uma instância daquela essência. Então, enunciados sobre características essenciais são modalmente flexionados pela necessidade. Bom, isso é uma outra conversa sobre epistemologia da metafísica, tá? Mas o ponto é que nós deveríamos elucidar qual é a epistemologia fenomenológica para enunciados sobre essências. Não vou responder a sua pergunta se eles foram bem-sucedidos, tá? Porque isso implicaria a elucidação dessa epistemologia fenomenológica, o que é um tema altamente controverso. Tá? O que se pode dizer em relação à sua pergunta? Na medida em que a obtenção das estruturas essenciais da enfermidade, as estruturas transculturais, é também um processo dinâmico que depende, por exemplo, dos desenvolvimentos nas ciências biológicas, nas ciências cognitivas, na psicologia do desenvolvimento, nas ciências médicas. Então, a epistemologia para o conhecimento, para a cognição modal na fenomenologia também deveria acompanhar esses desenvolvimentos. Tá? Qual é o ponto mais frágil de toda alegação de característica estrutural transcultural? É que você possa apresentar contracasos empíricos. Tá? E é exatamente, por exemplo, esse o caso nessas propostas. Essas propostas, saindo, por exemplo, das formulações mais tradicionais da Kay Tombs, né, a formulação mais recente, a filósofa britânica Hayt Carroll sustenta, por exemplo, que a dúvida corporal é uma estrutura transcultural da experiência da enfermidade. Ora, essa alegação ela será falseada se nós apresentarmos alguma enfermidade cuja experiência não contém por exemplo, essa estrutura. Não estou respondendo propriamente a pergunta, mas dizendo que isso é um problema em aberto. Qual é a epistemologia fenomenológica para o conhecimento de estruturas essenciais ou, mais fraco, estruturas transculturais? Na caixa de ferramentas, por assim dizer, fenomenológica, há alguns recursos interessantes, mas eu não quero entrar nesse ponto, que são, por exemplo, as técnicas de variação imaginária, e recentemente tem sido apresentado a técnica de variação factual, que seriam formas de chegar como ter acesso a essas estruturas. Mas podemos deixar esse ponto
para uma outra conversa. Tá? Respondi em parte, então, a sua pergunta. Tá? Bom, mas a segunda está diretamente relacionada à noção de atmosfera. Tá? Noção de atmosfera, que Heidegger escreve em alemão, né, tem uma noção muito conhecida, que é a noção de tonalidade afetiva, sintonia afetiva, disposição de humor, que por vezes se traduz por atmosfera. Tá? É um fenômeno afetivo muito especial. Alguns filósofos das emoções dizem que esse fenômeno foi negligenciado na teoria filosófica das emoções. Tá? Tem todo um conceito, uma história. Esse conceito ele foi tematizado muito antes da fenomenologia, sobretudo na estética romântica, na estética do idealismo alemão também. É um fenômeno afetivo difuso. Na filosofia e na ciência da afetividade, inclusive, a desconsideração desse fenômeno teria levado a certos impasses. Bom, Heidegger é um dos primeiros fenomenólogos a oferecer uma interpretação desse fenômeno, mas o propósito dele era outro. O propósito dele era dar uma abordagem ontológica desse fenômeno, que não são emoções, são humores difusos, o tédio, a melancolia, enfim, uma série de outros estados afetivos como esse. Ele deu uma interpretação, e é essa interpretação que é considerada seminal para um desenvolvimento que Heidegger não fez. Então, se considera que a sua abordagem foi fundamental, a análise desse fenômeno, mas ela foi incompleta e limitada, e na recente filosofia e ciência da afetividade, a sua elaboração teria sido preservada, mas muito mais desenvolvida, pelo menos em duas direções. Entender que esses fenômenos afetivos difusos, eles são muito mais ricos e complexos do que, por exemplo, saudade, melancolia, angústia, tédio, amor. Há uma gama de fenômenos afetivos desse tipo, que inclusive não tem nem denominação. E, em segundo lugar, vincular esses fenômenos afetivos com sentimentos corporais. Tá? Com esses desenvolvimentos, repito, são desenvolvimentos que preservam a análise feita por Heidegger, mas que dão passos substanciais adiante, e preservam um elemento muito importante, que é o fato que, de fato, Heidegger atribuiu a esses fenômenos afetivos o estatuto de condicionarem toda a experiência significativa humana. Bom, isso é preservado e é trazido para uma teoria da afetividade, chamada teoria dos sentimentos existenciais, e essa teoria dos sentimentos existenciais forma a base teórica para propor a identificação de certas estruturas da experiência da enfermidade. Então, nesse sentido, o desenvolvimento da abordagem heideggeriana desses fenômenos difusos, de afetividade difusa, em desenvolvimentos mais complexos, com apoio nas ciências da afetividade, tem sido a base para uma fenomenologia da enfermidade com pretensões de identificar estruturas transculturais.